Poucos nomes carregam tanto peso histórico e espiritual quanto o de Pôncio Pilatos. Você já se perguntou o que aconteceu com o homem que autorizou a crucificação de Jesus? Este é um dos episódios mais sombrios da história, envolvendo política, religião, poder e culpa. Pilatos não era apenas mais um governador romano. Ele se tornou o juiz terreno do Filho de Deus. Enquanto multidões clamavam por crucificação, foi sua voz que selou o destino de Jesus na cruz. O que poucos sabem é que essa decisão não terminou ali. A vida de Pilatos entrou em colapso após aquele julgamento. Seu nome foi eternizado em credos, mas também marcado por sofrimento e remorso. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores dessa história, revelando os conflitos internos, os embates políticos e o trágico fim daquele que tentou lavar as mãos diante da maior decisão da humanidade. Se prepare, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua percepção sobre essa figura. Este não é apenas um relato histórico, é um alerta sobre as consequências das nossas escolhas e o peso de se omitir diante da verdade. Se isso já está mexendo com você, curta. Agora comente, Jesus reina e se inscreva no canal. Essa jornada está só começando e você vai querer estar conosco até o fim. Pôncio Pilatos não nasceu no poder, mas escalou cada degrau até alcançar uma das posições mais delicadas do Império Romano, governador da província da Judéia. Filho de uma família plebeia da região da Campânia, no sul da Itália, Pilatos conseguiu prestígio por meio de alianças políticas influentes, como a amizade com Lúcio Hélio Sejano, braço direito do imperador Tibério. Foi por causa dessa conexão que ele foi indicado para comandar uma das regiões mais tensas e espiritualmente carregadas do Império. A Judéia, palco de convicções profundas e fervor religioso, era um território difícil, onde qualquer gesto mal calculado poderia gerar uma revolta. Ao assumir o cargo, Pilatos tinha 3 tarefas: manter a ordem, coletar impostos e garantir que os judeus não se insurgissem contra Roma. Mas ele não imaginava que se tornaria uma peça-chave no cumprimento de uma das maiores profecias já escritas. Logo nos primeiros anos de seu governo, Pilatos demonstrou arrogância e insensibilidade para com as tradições locais. Ordenou, por exemplo, a entrada de estandartes com imagens do imperador em Jerusalém, o que ofendeu profundamente os judeus que viam tais imagens como idolatria. A resposta do povo foi imediata: protestos, resistência e uma disposição impressionante para morrer por sua fé. O governador percebeu ali que controlar a Judéia não seria simples, mas o maior teste de sua vida ainda estava por vir. A relação entre Pilatos e os judeus foi se deteriorando a cada novo confronto. Um dos episódios mais polêmicos foi quando ele usou recursos do templo, considerados sagrados, para financiar a construção de um aqueduto. O templo era o coração espiritual do povo, e qualquer interferência nele era vista como profanação. A população protestou em massa, e a resposta de Pilatos foi brutal. Infiltrou soldados à paisana entre os manifestantes e, ao sinal de um comando, ordenou uma repressão violenta. Muitos judeus foram espancados até a morte naquele dia. O governador não hesitou em usar força letal para silenciar vozes contrárias. Esses atos de tirania prepararam o terreno para o momento mais dramático de sua vida: o julgamento de Jesus. Pilatos conhecia a fama daquele homem. Sabia que ele não era um agitador político, mas uma figura que inspirava esperança entre os simples e temor entre os líderes religiosos. Quando os fariseus e sacerdotes o trouxeram, exigindo sua morte, Pilatos hesitou. Tentou convencê-los a soltá-lo. Enviou Jesus para ser interrogado por Herodes. Até tentou oferecer a libertação de um preso, costume da Páscoa, esperando que escolhessem Jesus.
Mas o povo, manipulado pelos líderes, gritou por Barrabás. Ali, diante da multidão enfurecida e da pressão dos líderes, Pilatos lavou as mãos, literalmente. Um gesto simbólico que não o isentaria da culpa eterna por aquele julgamento. Pilatos lavou as mãos, mas jamais conseguiu lavar a consciência. Aquele gesto simbólico não apagou sua responsabilidade diante do céu. Mesmo tendo declarado que não via culpa alguma em Jesus, Pilatos cedeu ao medo de perder seu cargo e sua posição diante de Roma. Foi um ato de covardia disfarçado de neutralidade e, ironicamente, ao tentar manter a paz, ele se envolveu em um dos atos mais violentos e injustos da história: a condenação do Filho de Deus. A esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, até tentou intervir. Segundo o Evangelho de Mateus, ela teve um sonho perturbador com Jesus e implorou ao marido que não se envolvesse com aquele justo. Mas sua advertência foi ignorada. O governador seguiu adiante, motivado por interesses políticos, sem perceber que estava participando do cumprimento de uma profecia milenar. Após a crucificação, Pilatos seguiu sua carreira como governador da Judéia, mas os conflitos com o povo e suas decisões impopulares o colocaram sob suspeita. Seu mandato foi marcado por repressões brutais e desrespeito às tradições locais. Um dos episódios que marcaram seu declínio foi o massacre de samaritanos no Monte Gerizim, onde centenas de fiéis foram mortos sob sua ordem. Esse massacre chamou a atenção do governo romano. Pilatos foi chamado de volta a Roma para se explicar diante do imperador. Mas ao chegar, encontrou um império em transição. Tibério havia morrido e Calígula estava no trono. A sorte de Pilatos estava selada. A partir dali, sua vida entraria em uma espiral de queda e remorso. A reputação de Pôncio Pilatos, como um homem cruel e desrespeitoso, não se formou apenas pelo julgamento de Jesus. Logo nos primeiros anos de seu governo, ele cometeu atos que escandalizaram a comunidade judaica. Uma de suas atitudes mais provocativas foi usar os recursos do templo, dinheiro sagrado, para construir um aqueduto. Os judeus, ao descobrirem esse sacrilégio, protestaram com veemência, mas Pilatos não respondeu com diplomacia. Ordenou que soldados romanos se infiltrassem entre os manifestantes disfarçados. Quando o protesto aumentou, ele deu sinal para que atacassem. Foi um massacre. O sangue derramado no pátio do governador ainda ecoava como um lembrete da violência que ele impunha sobre um povo já oprimido. Com o tempo, essa crueldade transformou Pilatos em um símbolo de opressão. Seu nome foi se manchando, e ele já não era visto como um líder forte, mas como um homem desesperado para manter o controle. Ao invés de apaziguar, Pilatos alimentava a revolta. E isso, mais cedo ou mais tarde, teria um preço. A gota d'água viria anos depois, quando Pilatos cometeu o erro fatal que selaria seu destino. Em Samaria, um grupo liderado por um homem considerado profeta organizou uma marcha até o Monte Gerizim. Era uma manifestação pacífica, religiosa, com seguidores que acreditavam estar em busca de artefatos sagrados. Pilatos, temendo uma rebelião, interpretou o evento como ameaça direta. Sem qualquer diálogo, ordenou um ataque sangrento. Soldados armados massacraram os peregrinos. Muitos foram mortos no local, outros capturados e executados. A brutalidade foi tão grande que, desta vez, nem mesmo Roma fechou os olhos. O governador da Síria, Lúcio Vitélio, recebeu as denúncias e interveio pessoalmente. Pilatos foi chamado de volta a Roma para explicar suas ações. Seu maior medo se concretizava. Estava caindo em desgraça diante do império. Se você está acompanhando até aqui, curta este vídeo, comente Justiça de Deus e se inscreva no canal. Ainda há muito para revelar sobre a queda do homem que lavou as mãos.
mas não escapou do juízo. Pilatos partiu para Roma carregando consigo o peso da vergonha e da culpa. Chegou à capital depois da morte de Tibério, acreditando que poderia apelar para o novo imperador, Calígula. Mas as esperanças foram destruídas rapidamente. Calígula, com sua postura implacável, o exilou sem hesitar. Foi enviado para a Gália, uma região fria e distante, onde passou seus últimos dias. Longe do poder, dos palácios e da pompa, Pilatos foi deixado à própria sorte, cercado por memórias que o assombravam. Alguns relatos dizem que ele enlouqueceu lentamente, atormentado pelas vozes dos inocentes que condenou, especialmente de Jesus. O homem que teve a chance de libertar o Filho de Deus e lavar a própria alma, preferiu lavar as mãos, e essa escolha ecoaria eternamente. Em algumas tradições cristãs orientais, a esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, teria se convertido após um sonho revelador. Já Pilatos teria se suicidado, incapaz de suportar o peso da condenação divina. A história de sua morte não é apenas sobre punição, mas sobre a consciência que, quando ignorada, se torna a própria sentença. Muitos séculos depois, surgiram documentos e lendas que sugerem que Pilatos tentou escrever cartas ao imperador, relatando os acontecimentos que cercaram a crucificação. Nessas supostas cartas, ele teria descrito Jesus como um homem justo e com poderes sobrenaturais, reconhecendo a singularidade de sua presença e o temor que causava mesmo entre os guardas romanos. O relato mais surpreendente afirma que, ao receber o testemunho dos soldados sobre o túmulo vazio e os anjos que moveram a pedra, Pilatos teria sido profundamente abalado. Esse abalo o teria levado a escrever um relatório oficial a Tibério, que, segundo a lenda, ficou tão impressionado com o relato que ordenou uma investigação sobre esse Jesus crucificado. Ainda que não se possa confirmar a autenticidade desses relatos, eles revelam uma constante. A figura de Pilatos foi marcada para sempre por sua decisão. Ele não foi apenas um governador romano, tornou-se símbolo do homem que, mesmo diante da verdade, escolheu agradar os homens e ignorar a justiça divina. A tradição ocidental frequentemente relata que, atormentado por suas decisões, Pilatos tirou a própria vida usando sua espada. Isolado em desgraça, longe dos salões do poder romano, ele teria se lançado sobre a lâmina num gesto de desespero e arrependimento. No entanto, algumas tradições orientais vão além. Para a Igreja Copta do Egito e a Igreja Etíope, Pilatos passou por um profundo processo de remorso e conversão. Há registros de que, nesses círculos, ele é considerado mártir, não pelo que fez, mas pelo peso que carregou e pelas decisões que tomou após seu exílio. Segundo esses relatos, Pilatos passou seus últimos dias em constante oração, reconhecendo o erro que cometeu ao condenar Jesus. Essa visão, ainda que controversa, aponta para algo mais profundo. Até mesmo quem falha miseravelmente pode buscar a misericórdia. Pilatos não foi apenas um vilão histórico. Foi um homem atravessado pelo conflito entre política, verdade e salvação. E como muitos de nós, ele precisou escolher a quem obedecer: aos homens ou à voz de Deus. A imagem de Pôncio, Pilatos lavando as mãos diante da multidão, tornou-se um símbolo imortal da covardia moral. Não foi apenas um gesto, foi uma declaração pública de neutralidade diante da injustiça. Ao declarar-se inocente do sangue de um justo, Pilatos tentou apagar sua culpa diante do povo, mas não diante de Deus. A história cristã nunca o esqueceu. O seu nome é recitado, domingo após domingo, nos credos da fé. Não como honra, mas como lembrete. Ele esteve lá, teve o poder de mudar o destino e escolheu se omitir. Pilatos representa aqueles que, diante da verdade, preferem o silêncio.
aqueles que têm a chance de fazer o certo, mas se escondem atrás de conveniências. E isso, mais do que a sentença, foi o que selou seu destino espiritual. Jesus não foi vítima de uma conspiração apenas. Ele foi vítima da indiferença, da omissão e da fraqueza de quem poderia ter intercedido, mas não quis. Mesmo após sua morte, a figura de Pilatos continuou ecoando. Em diversas regiões, especialmente na tradição ortodoxa, surgiram histórias que o retratavam como alguém que, apesar de sua decisão terrível, foi tocado pela revelação divina. Alguns escritos apócrifos indicam que Pilatos teve visões de Jesus em glória. Outros afirmam que ele reconheceu, mesmo tarde demais, que havia condenado o Filho de Deus. Essas versões, embora não canônicas, mostram como a consciência de Pilatos não foi apagada com sua renúncia ao cargo ou com sua morte. Ele ficou marcado por aquilo que fez, por aquilo que não teve coragem de fazer. O julgamento de Jesus foi, ao mesmo tempo, o julgamento de Pilatos. E a sentença proferida por suas próprias mãos o condenou a uma lembrança eterna como o homem que tentou se livrar da culpa, mas jamais conseguiu escapar dela. A história de Pôncio Pilatos nos confronta com perguntas difíceis. O que fazemos quando somos confrontados com a verdade? Cedemos à pressão do mundo ou permanecemos fiéis ao que é certo? Pilatos teve em suas mãos o destino do Salvador. Ele teve acesso ao Filho de Deus, viu sua calma, ouviu sua sabedoria, sentiu sua presença. Mas ainda assim escolheu agradar os homens em vez de honrar a justiça. Que sua história sirva de alerta para todos nós. Porque mesmo hoje, muitos repetem esse mesmo erro. Ignoram a voz de Deus para seguir os aplausos da multidão. Se essa mensagem te tocou, curta agora, comente. A verdade liberta e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Oremos. Senhor Deus, que a história de Pilatos seja para nós um espelho daquilo que devemos evitar. Dá-nos coragem para fazer o certo mesmo quando custa caro. Que não sejamos como aqueles que lavam as mãos, mas como aqueles que se entregam em obediência. Livra-nos da covardia e firma nossos passos na verdade. Em nome de Jesus, amém.